Adoração, na minha opinião, é um dos temas de maior importância nestes nossos dias, pois este tema é o tema pelo qual é um dos temas pelo qual giram todos os outros. Então, vamos começar. Para começar, eu queria dizer uma coisa. A adoração, ela vem de um verbo, que esse verbo, ele é transitivo direto. O complemento dele sofre ação. Então, se você adora, você é automaticamente obrigado a adorar alguma coisa ou algo. Você é obrigado a adorar alguma coisa ou algo. Você é obrigado a adorar. Porque a palavra adoração vem de um verbo vem de um verbo adorar, que é transitivo direto. Então, se você adora alguém ou a algo. E agora eu queria, na mente de vocês, que vocês conceituassem adoração. Adoração é louvor. Adoração é cantar. Adoração é louvar, será? Será que adoração é louvar? Eu quero que vocês conceituem a adoração. E agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que vocês consideram como oração? Se reunir com os irmãos é adoração? Orar é adoração? Jejuar também é? Estudar é mais genérico, mas vamos trazer para o sentido religioso. Adoração. Será que é adoração? Pregar, cantar, tocar, viver, tudo isso é ou não adoração? Nós devemos ver se isso é ou não adoração. Provavelmente você aí de casa e vocês aqui devem estar pensando que sim, né? Devem estar pensando, sim, isso é adoração. Mas existe um elemento que é imprescindível à adoração. E eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Vamos tratar a palavra de Deus como ela deve ser tratada. Vamos abri-la para podermos provar tudo o que nós cremos pela palavra de Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Vamos ler a partir do porquanto. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E meus irmãos, você pode estar pensando, mas o que esse verso, o que essa parte desse verso tem a nos falar sobre a adoração? É justamente porque esse aproximar é uma metáfora de adoração. É uma metáfora de adorar. É por isso
que isso tem a ver com adoração. Então, onde está escrito se aproxima, a gente pode ler adora. Olha aqui. Porquanto é necessário que aquele que adora a Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E uma observação. É impossível eu adorar alguém sem agradar essa pessoa. É impossível eu agradar a Deus, digo, sem eu agradar a Ele. Isso é impossível. E como eu agrado a Deus, vamos agora ler a primeira parte do versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, se eu não agradar a Deus, eu não posso adorá-lo. E se eu não adoro a Deus, eu adoro quem? Existe apenas dois caminhos. Se eu não adoro a Deus, eu adoro a Satanás. Então nós devemos ter isso em mente quando nós falamos de adoração. Vamos agora para Mateus capítulo 8. Irmãos, nós vamos nos concentrar bastante no livro de Mateus. Mateus 8. Mateus capítulo 8, versículo 2. Fala o seguinte: E eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Irmãos, aqui nós não vemos aquilo que nós falamos como cantar, viver, pregar, louvar. Nós não vemos nada disso, mas ele ainda assim adorou a Cristo. Mas como que ele adorou a Cristo? Você sabe? Nós vemos aqui duas coisas importantes. Duas coisas importantes. Nós vemos aqui duas coisas imprescindíveis para a adoração. Duas não, três definições. Nós vemos submissão, fé e, consequentemente, obediência. É isso que nós vemos em Mateus capítulo 8, versículo 2. Esse leproso manifestou humildade, obediência. Ele manifestou submissão, fé e também obediência. Então, adorar é o quê? É se submeter à vontade de Deus. E eu pergunto, será que hoje nós estamos nos submetendo à vontade de Deus? Será? Meus irmãos, nós devemos estar nos submetendo à vontade de Deus. Vamos agora para Mateus 9, continuando no livro de Mateus, capítulo 9, e no versículo 18. Mateus 9, versículo 18, fala o seguinte: Enquanto lhes dizia estas coisas, eis que um chefe, aproximando-se dele, o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e impõe a sua mão sobre ela e viverá. Ele manifestou o quê? De novo, os três elementos: submissão, fé e obediência.
ele manifestou isso. E com isso, ele conseguiu adorar o Senhor. E meu apelo hoje é que nós venhamos a adorar a Deus da forma como Ele quer ser adorado. Da forma como a Bíblia fala que é adoração. Vamos agora para continuar no livro de Mateus, capítulo 14. Mateus 14, 33. Fala o seguinte, Mateus 14. Mateus 14, 33 fala o seguinte. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Então, novamente, eles manifestaram fé, submissão e obediência à vontade de Deus, à vontade de Cristo. Eles se sujeitaram a Cristo como o príncipe do universo. Vamos agora para o capítulo 15 de Mateus, e no versículo 25, fala o seguinte. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, novamente, ela manifestou os três aspectos. Ela foi submissa, ela teve fé e ela obedeceu à vontade de Cristo. E também à vontade de Deus. Então, nós devemos fazer justamente isto. Nos submetermos à vontade de nosso amado Senhor. Agora, eu quero dar uma passada. E agora, falando de adoração e de obediência, desobediência, inveja, ciúme, humilhação, nós lembramos do quê? Que história da Bíblia nos vem à mente? Caim e Abel. Isso é claro que vem Caim e Abel na nossa mente. E vamos dar uma passadinha em Gênesis 4. É uma história bem conhecida no nosso meio. Uma história bem conhecida no nosso meio, né? E nós vemos aqui que houve um grande contraste entre esses dois irmãos. Apesar de Caim e Abel serem filhos da mesma mãe e terem recebido a mesma educação, eu pergunto, o que um era? Um era rebelde e o outro era o quê? Era submisso à vontade de Deus. E eu pergunto para os presentes, na história de Caim, ele teve fé, sim ou não? Sim. Teve fé? Não, Caim não. Caim não teve fé. Abel teve fé? Abel teve fé. Abel teve. Agora Caim não teve. Caim era insubmisso à vontade de Deus. Porque Deus mandou ele levar um cordeiro e ele levou o quê? As frutas. E Ellen White diz no livro História da Redenção que ele nem se preocupou em levar as melhores frutas. Claro, que ele não levou frutas podres. Mas ele não se preocupou em levar as melhores. Mas de qualquer forma, aos nossos olhos, que altar era mais bonito, mais elegante? Qual oferta, na nossa opinião, seria aceita?
A de Caim. Outra era mais bonito. O de Caim. Porque é muito mais fácil ver uma jaca, um caqui, uma banana, uma maçã. É muito mais... a gente sente muito mais prazer em ver isso do que em ver um cadáver. Mas Deus havia pedido um cadáver. E nós vemos que não foi somente por esse fato que Deus rejeitou a oferta de Caim. Foi que ele não tinha um elemento indispensável para a adoração. Isto é, ele não tinha fé, era insubmisso e era desobediente. E essa inveja que ele tinha contra Deus e essa inveja que ele tinha do seu irmão, porque Deus abençoava seu irmão e a ele não abençoava, ocasionou o primeiro homicídio. Então nós devemos ter esses elementos importantíssimos a respeito da adoração. Porque sem fé é impossível eu agradar a Deus. E se eu não agradar a Deus, é impossível eu adorá-lo. E meus irmãos, no livro Eventos Finais, Armand White fala que, página 151, se eu não me engano, fala que as coisas que tiveram lugar em Indiana, onde que era... O que aconteceu em Indiana? O que aconteceu? Movimento da Carne Santa. Sim ou não? Movimento da Carne Santa aconteceu em Indiana. As mesmas coisas que aconteceu em Indiana, onde em Indiana foi corrompida a adoração. Ok? Foi corrompida toda a adoração a Deus. E a Ellen White fala que aquilo que teve lugar em Indiana também acontecerá nos nossos últimos dias. Antes de fechar-se a porta da graça, acontecerá a mesma coisa. E haverá músicas com baterias e tambores. E não faz algum tempo, e não faz muito tempo, o Adventista sofreu um ataque frontal. E esse ataque foi o quê? Alguém sabe? Qual foi esse ataque? O novinário. O novinário foi um ataque frontal à mensagem adventista. Porque hinos inteiros foram removidos, hinos inteiros que falavam da verdade presente e do que os adventistas eram como povo, foram removidos. E foram introduzidos em seus lugares hinos sincopados, hinos com melodia sincopada. E os hinos que eram fisiologicamente agradáveis a Deus foram retirados. Existem hinos bons? Existem. Mas existem também muitos hinos maus, que não devem ser cantados. Eu não sou expert na área da música, mas um hino sincopado é justamente um hino em que se dá mais ênfase à melodia do que a letra. Então é exaltada mais a melodia do que a letra. E Deus fala que a música deve tocar nos nossos corações. E com esses hinos sincopados, muitas vezes existe rock no meio deles. E o rock não agrada a Deus. O rock é de Satanás. E eu queria terminar com uma admoestação a todos aqui. Hebreus capítulo 12, versículo 2, fala o seguinte: eu não lembro exatamente o texto,
que eu ia ler, mas eu ia ler um texto do livro de Hebreus que fala justamente que não era para nós nos conformarmos com este século, pois este século ele não tem nada. Ele não tem nada. Esse século ele está indo contra a vontade de Deus. Essa era a mensagem de hoje. E eu queria, e meu sincero desejo é que todos vocês sejam beneficiados e possam adorar a Deus. Na verdade, não era no livro de Hebreus, era no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Fala o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós não devemos nos conformar com esse século. Nós devemos nos conformar, porque nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, que é a justiça de Cristo. Eu queria orar com você. Vamos nos colocar de joelhos para fazer uma oração, para falar com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, agradecemos-lhe, Senhor. Agradecemos-lhe, Senhor, por esta noite, por este dia e também pela mensagem que foi apresentada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem guiado até aqui e nos tem feito progredir cada vez mais com a luz, com esta luz. Afinal, a luz é progressiva e a cada dia que passa, nós recebemos mais luz e nos preparamos para receber, em grande medida, a chuva serôdia. Amém. Senhor Deus, nos ajude a adorarmos o Teu nome, Senhor. A louvarmos o Teu nome e a termos fé em Ti, pois é dessa forma que vamos adorar ao Senhor. Amém. Agradecemos por isso e por tudo, no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos.